Está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia para você, meu amigo, que está assistindo agora ao vivo e a cores para todo o Brasil. Mais à tarde nós estaremos também aí na plataforma do Facebook. Uma boa tarde para você, para quem vai assistir à noite, uma boa noite, né? Esse programa aqui nós temos assim, um apoio direto e indiretamente da Sinagoga Shalom. Shalom aqui na Folha 20, quadro 8, lote 19. Também nós temos aqui ao lado da sinagoga, tem agora a novidade, uma oficina aí especializada em conserto de celular, aparelho celular, tablet. Você pode trazer na UTI Cell, que é aqui na Folha 20, próximo à Praça da Criança. UTI Cell fica aqui na Nova Marabá, aonde você vai trocar a sua tela, se tiver quebrada, rachada, trocar bateria e fazer qualquer tipo de conserto. Shalom. Shalom. Eu mesmo já levei o meu celular lá para dar uma arrumadinha. Já? O bichinho tava assim meio, sabe? Tava lento. Tava meio capenga. Meu tá lento, ele anda preguiçoso. Aí, só quando você chega lá na UTI Cell, eles consertam na hora. Na hora, chegou, já vão logo desmontando e conserta e entrega. O que é importante mesmo para quem trabalha com celular, que celular não pode parar, né? Deu um defeito, tem que correr logo para o hospital. Então, o hospital é o UTI Cell, aqui na Folha 20, quadro 8, lote 19. Shalom, Ruth, e você vai fazer a brahata no final, né? Eu vou fazer a oração, que chama a oração do justo. Para o justo e os piedosos, para os anciões de teu povo, casa de Israel, para os remanescentes de seus sábios justos, conversos, e para nós, traga a tua compaixão, Adonai, nosso Deus, e concedes boas recompensas a todos que em verdade confiam em teu nome. Coloca nosso destino junto a ti, que jamais sejamos humilhados, pois depositamos confiança em ti. Bendito és tu, Adonai, suporte e segurança dos justos. Na oportunidade, você está vendo aí atrás ali, 3 corações, né? O coração maior é a capital do estado do Pará, que é Belém. Essa parte do outro coração de cima, lá, o segundo coração é Santarém, que é onde a minha esposa veio de lá. E esse outro coração aqui embaixo é Marabá, né? Então são 3 corações amados. O que tu tá inventando agora? Tô inventando, porque o que a gente não inventa, não existe. Isso fica no vídeo direito. O que a gente não inventa, não existe. Mas vamos estudar a Torá. Vamos terminar a Paraxá de ontem, a parte de ontem, né? Que foi ontem, foi quarta-feira. Aí a gente vai terminar essa parte que faltou, que nós não terminamos. Mas faz a leitura aí. Aí nós paramos ontem. E onde foi que nós paramos? Nós paramos na Deuteronômio 23, né? A Paraxá de Kitá-Tessé, e aproximadamente lá no 20, versículo 20, vamos do 20. Aqui do versículo que fala de Ruth, né? 23, versículo 4 a seguir, fala dos filhos bastados fora do matrimônio. Sim. Peraí, deixa eu ver qual é o versículo. 23, qual o versículo? Isso é a porção de quarta-feira. Foi de ontem, faltou a parte que nós terminamos. De quarta-feira. Do versículo 4 a seguir, de 20. Não entrará nenhum amonita, nem moabita na congregação do Eterno. Os descendentes destes, nem na 10ª geração, entrará na congregação do Eterno. Eternamente, pelo mau conselho que deram, e porque não vos receberam com pão, com água,
no caminho, quando saíste do Egito. E porque alugou contra ti a Bilã, filho de Peó, de Arã, Naharaim, para te amaldiçoar. E não quis o Eterno teu Deus ouvir a Bilã, e trocou o Eterno teu Deus a maldição por bênção para ti, porquanto o Eterno teu Deus te amou. Não procurarás sua paz, nem seu bem, em todos os teus caminhos para sempre. Não abominarás esse é que nós já lemos, foi? Não, peraí. É o 4. Não entrará nenhum amonita, nem moabita, nenhum amonita ou moabita do sexo masculino. Mas as mulheres moanitas e moabita podiam ser admitidas depois de suas conversões ao judaísmo. Prova deste caso é de Ruth, a moabita, e dela descendente do rei Davi. E Ruth, o judaísmo é uma religião, ela tem a sua doutrina restrita na santidade. E aqui a gente mostra também que tudo que você planta, você colhe. Aqui ele fala até na 10ª geração, daqueles que são descendentes dos amonitas, né? Moabita. Porque é assim, nós tivemos uma pessoa aí, essa pessoa estava congregando com a gente no ano passado, aí sumiu. Aí sumiu também, ela sumiu, ninguém ligou e tal. Aí, quando ela apareceu, ela veio conversar comigo, explicar porque ela tinha sumido e tal. Aí ela falou, quando parou de falar, e eu falei, olha, vou te falar uma coisa. Nós gostamos muito de você aqui na sinagoga, mas no judaísmo é diferente de outras religiões. Se você tá de bem aqui na sinagoga, e de repente você some, não espere a gente ir atrás de você, não. Porque essa é a cultura judaica. Deixar livre as pessoas para seguir o que quer, né, Ruth? Então, essa é a cultura judaica. Você não é obrigado a estar com a gente. Se a palavra de Deus não está suprindo a sua necessidade, e você saiu para ir procurar em outro lugar, todo direito é seu, né? Agora, esperar que a gente vá atrás, não, o judaísmo não tem isso. O judaísmo é só para aqueles que querem e tem chamada, né, Ruth? É verdade. Tem pessoa que simpatiza por judaísmo, tudo ama, gosta das coisas do judaísmo. Porque eu sei que o judaísmo é de Deus, é o israelita, é os hebreus, que coisa boa, tal. Israel é bom, eu tenho vontade em Israel. Fala pra gente tanta coisa bonita, mas atitude a pessoa não tem. Porque atitude é quando você provoca uma ação, né? É quando você diz, não, se eu amo e eu sinto o desejo de congregar com esse povo, então não perca tempo não, porque o amanhã não pertence a nós. Quantas pessoas vieram aqui na sinagoga e falaram, olha, eu venho congregar contigo aí e tal, que eu gostei dos ensinamentos. Às vezes vem 1 ou 2 vezes e some. Quando a gente menos espera, alguém diz, olha, fulano morreu. Né? Quantas pessoas durante esses 17 anos deixaram de existir porque achavam que teriam uma vida longa? E a gente não sabe o dia da manhã. Hoje nós estamos vivos, mas amanhã só Deus sabe, né, Ruth? Aí aqui diz assim, o interessante, Ruth, no 4, no comentário, é que diz assim, não entrará nenhum amonita, né? Nem moabita. Mas que seja macho. Macho, Porque se a gente for olhar por outro lado, a gente vamos falar de Ruth, né? E as mulheres, para entrar... Ruth, ela entrou. Mas ela entrou pela porta da convenção. Pois é. Mas porque ele judaísmo... diz que aqui, até a 10ª geração, não congregará na congregação do Eterno. Você não vê isso em outras religiões, não. Tudo por quê? Porque Balaão, ou Bilão, ele aconselhou mal
E ele foi, quer dizer, ele trocou, que ele foi a quem chama alugado, porque alugou contra Tiabilã, filho de Beó, de Arã, Naranaim, para amaldiçoar. Só que o Eterno mudou, né? A maldição por bênção para ti, porquanto o Eterno teu Deus te amou. Tudo o que ele fez para amaldiçoar os reis que pagaram a Balaão para amaldiçoar, o Eterno mudou a maldição em bênção, mas eles também foram castigados até a 10ª geração. Os machos, né? As fêmeas Se podem. uma geração for 40 anos, foi 400 anos de maldição. Então, Certo? esses não podiam entrar no tabernáculo de Deus. E a gente pode dizer assim, mas quem fez o povo, quer dizer, os homens errar, foi as mulheres. E por que ele permite elas se converter ao judaísmo? Mas porque naquele tempo, quando teve a guerra, ele mandou matar, o Eterno mandou matar todas as mulheres que não fossem virgem, que já tivesse tido homem, né? Então foi morto todas as mulheres, mas as virgens ficaram, elas não tinham culpa, elas não participaram. E aqui a gente vê que eles foram castigados por 7ª geração. 7ª geração ou 10 gerações? A 10ª geração, até a 10ª geração. Tá dando mal contato. Mas como a gente está explicando aqui, Ruth, o que nos espanta em termos de religião, porque toda religião tem a sua doutrina. Tem. A doutrina que a Bíblia passa para o judaísmo é diferente do que a gente vê em outras religiões. Né? É santidade. Ou você faz parte do judaísmo ou não faz. Por exemplo, assim, no nosso meio não tem meio termo. A pessoa ficar em cima do muro, não. Ou o homem, para entrar no judaísmo, ele tem que passar pelo techuvá. E uma base do techuvá é a porta que é chamada circuncisão. Se a pessoa, ele congrega numa igreja, como nós mesmos não citamos igreja, nós citamos congregação, sinagoga, beit, carral, e você nunca fez a sua circuncisão, o pacto com o Eterno, você está fora. Porque é só o homem, né? Só o homem. Só o homem. A mulher, a circuncisão dela é feita no coração. Ela e Deus. E o homem tem que fazer as duas, né? A do coração e depois a do prepúcio. Mas na realidade, vamos continuar aí. Aqui na parte que os rabinos falam, ensina, diz assim: voltando aqui um pouquinho, não entrará nenhum amonita, nem moabita. Nenhum amonita ou moabita do sexo masculino, mas as mulheres amonita e moabita podiam ser admitidas, depois de suas convenções ao judaísmo. Prova deste caso é que Ruth, a moabita, desta descende o rei Davi. Porque dela descendeu o rei Davi e a sua descendência, né? E ela era o quê? Uma moabita. Ela passou por o Shalom, que o Eterno abençoe nosso dia. Quando começa o livro de Ruth, lá fala logo direto, nos primeiros versículos já fala, Ruth, uma mulher moabita, da terra de Moabe. Na terra de Moabe. Já dando o entender que ela era uma mulher idólatra. Idólatra. Que ela, quando ela recebeu a mensagem da existência de um único Deus, que aquele jovem foi lá fazer entrega de joias preciosas, e o pai dele trabalhava lá era Orível, né? Era Orível. Era. Aí
era tecelão de joias. Então ele fazia joias preciosas para a coroa. Toda criança que ela era preparada para o sacrifício do Deus dele lá, Moabita, na hora do sacrifício tinha que usar uma coroa de ouro com brilhos, tem que ser bem pertinho, para poder refletir ali a luz do sol. E o filho de Noemi, que se tornou esposa de Ruth, ele trabalhava e ele sempre entrava lá no templo deles. E ali ele foi conversando e falando sobre a religião dele, e ela aceitou. Ele arriscou a própria vida, mas ela saiu daquele paganismo, daquela idolatria, e aceitou o Eterno, que através dela veio o rei Davi, né? Porque todos nós, antes de conhecer o Eterno, andamos por caminho que não era certo, ou que a gente estava enganado, ou porque estava procurando um dia encontrar o Eterno, até chegar ao seu propósito. Tem pessoas que ele já passou por várias religiões, e tem pessoa que reclama, diz, não para em lugar nenhum, mas porque ele ainda não encontrou aonde ele é o chamado, né? Tem o chamado dele. Mas, Ruth, as almas que foram lançadas à Terra, que vieram à Terra, elas vieram num propósito que Deus colocou, né? Para vir, porque todos pecaram. Todos. Mas essa palavra todos pecaram, quando? Quando eles estavam no corpo de Adão. Todas as almas que existem hoje, que já existiu, que ainda vai existir, elas vêm do corpo de Adão. Então, o pecado de Adão e Eva fez com que as almas inocentes, que daí eu nascer, já nascesse em pecado. E nós nascemos em pecado. E o pecado permanece em nós. Porque o pecado é chamado, no hebraico, esse pecado que entrou no primeiro casal, chama-se, por português, instinto animal. O instinto animal. Instinto animal. Todo mundo tem isso. Você pode orar, jejuar, ficar de cabeça para baixo, ler a Bíblia de cabeça para baixo. Nunca esse pecado vai sair de você. Porque tem uma profecia na Bíblia que esse pecado que Adão deixou para a humanidade vai ser tirado. Mas quem vai tirar esse pecado do ser humano vai ser Deus. E não é agora, não. É na época do Mashiach que nós estamos esperando. Então, o judaísmo é mais sério do que você pensa, porque é uma religião que é dirigida pela palavra de Deus. Precisa de que você estude para ter conhecimento da realidade de Deus em nós, né, Ruth? Senão a pessoa está fora. Faz tanta coisa, aí quando morre, bate de cara com umbral, que é trevas. E aí, como é que fica? Quando a gente nasce, a gente já nasce no pecado, que a gente já vem com esse instinto animal que foi através de Adão e Eva, né, que pecaram. Depois nós já temos outro pecado da construção do bezerro de ouro também, que depende de outros que fizeram, mas cai sobre nós, porque nós somos descendentes deles, né? E assim a gente às vezes pensa que não tem pecado, sempre temos pecado, porque nós estamos pecando direto, né? Mas olha, Ruth, o pecado do Eitzará, que é o instinto animal que entrou em nós na época de Adão e Eva, que entrou em Adão e Eva, e todos que nasceram, se você é filho de Adão e Eva, você tem esse instinto animal, você está em pecado. Esse pecado, Ruth, você pode orar, jejuar, pode fazer o que quiser. Não é tirado de você, porque foi um pecado permitido por Deus, que aconteceu na desobediência do primeiro casal, mas tem uma profecia que Deus vai tirar, mas só na época do Mashiach, né? Quando for a época do Mashiach, Deus vai arrancar do ser humano
esse pecado. Aí as pessoas vão perder uma coisa nelas. O que é? O instinto animal? Não, o desejo de comer carne. Ah, sim. Esse é o sinal que o pecado está em você e que permanece em você é a vontade de comer carne. Então vai chegar, a profecia diz que vai chegar os dias em que o Eterno vai tirar isso do ser humano e todos nós se tornaremos vegetarianos. Tá? Aí tem gente, não, mas eu não vou deixar de comer uma picanha, comer uma carne assada. Você pode até assar, mas você não tem mais o instinto animal, vontade de comer. Porque se você observar, nós, seres humanos, nós trabalhamos para isso, para comer melhor. É. E o intuito do rico é ser rico para não lhe faltar o pão de cada dia, para sua barriguinha estar sempre cheia, né, do bom e do melhor dessa terra. Mas aí diz assim, mas e esse instinto animal, ele não é um espírito. Não, e nem ninguém pode tirar ele, né? Ele não é, só Deus permitiu que ele entrasse, só Deus tirará. E quando for tirar, aqueles que tiver vivo, que for arrancado esse instinto animal, essas pessoas, aí que eles vão ser santos de verdade. Porque até agora, todos os homens que já passaram da terra, todos pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Porque já nasce no pecado. Ah, mas fulano nasceu, viveu, morreu, mas não teve pecado. Não teve porque tu não conhece a vida dele. Mas, segundo a Bíblia, todos os homens que nasceu de Adão e Eva, ele já nasce em pecado. Não tem esse negócio, nasceu uma criancinha aqui, que Deus mandou, que conversa, não tem essa não. Todos que nascem, todos os profetas. Todos. Lá em Ezequiel, no capítulo 37, um abraço a Evanice Pereira. Ezequiel, capítulo 37, ali fala toda a Bíblia. Tu quer entender a Bíblia num só capítulo? Lê Ezequiel 37. Lá tem arrebatamento, lá diz quem vai ser arrebatado. Lá diz aonde que está Deus, o que Deus vai fazer, o que ele... quando você morrer, o que vai acontecer com você, se você vai ser arrebatado ou não. Você vai ser arrebatado para quê? Para levar para onde? Lá vai mostrar direitinho. Então, o capítulo 37 de Ezequiel quebra todos os paradigmas das religiões. Porque ali mostra o que vai acontecer no futuro. Ali é uma profecia que ainda vai acontecer no futuro. Né? Então, para que a pessoa... E lá diz assim, ó, o próprio Deus falando, você tem aliança comigo, né? Então, se tu morrer em pecado, eu vou te ressuscitar, levar para a terra de Israel, e lá eu vou perdoar os teus pecados. E de lá tu nunca mais sairá, porque tu é meu. Mas se você tiver uma aliança nessa vida com ele, se você morrer sem aliança, ele não vem atrás de ti, não. O que ele quer com quem não tem aliança, né? A luta do Eterno todinha para levar esse povo para Israel, né? Ele diz... Tirou do Egito para levar para a terra prometida. Aí o povo sai para a diáspora, o Senhor quer levar de volta. O versículo mais marcante que nós estamos falando hoje, para essa manhã, para você, ou nesse programa que vai assistir à tarde ou à noite, é Ezequiel 37, onde mostra o que é um arrebatamento. Quem vem buscar, o próprio Deus disse, eu vou te buscar em todas as nações, eu vou lá, eu trago o meu povo. Que tiver morrido, eu ressuscito e levo para a terra de Jerusalém. Aí você vai entender o plano de Deus, porque te contaram outro plano, montaram outro plano, e aí fizeram várias religiões em cima desse plano da facilidade, né, Ruth? Bora para cá para adorar, versículo 20, diz assim, não pagará teu irmão juro de dinheiro. No capítulo 25, do versículo 37, a Escritura Sagrada ordena ao credor não receber juros. E aqui manda ao devedor não pagar juros. O interesse, usura, que a pessoa recebe pelo dinheiro, alimento e etc. Emprestados chama-se ribite. Quando o empréstimo foi feito por um prazo determinado e o devedor
o paga no fim deste prazo. Dá só uma parada aí hoje. Aqui diz não pagará, né? A teu irmão juro do dinheiro. A gente tem que ler o texto aqui, né, do comentário, mas está no texto também original aqui da Bíblia, para que a gente não pague juro para o nosso irmão. O nosso irmão aqui não é um irmão de outra religião não. É um irmão que congrega comigo. Aí eu peço dinheiro para ele ou para ela me empresta para me pagar com 30 dias. Então, com 29 dias eu tenho que pagar. Agora a pessoa também não pode abusar, né? Palavras. Alguém me empresta um dinheiro por 30 dias da congregação. Aqui está falando é do povo judeu. Não é das nações, não. Porque aqui vai falar das nações também. Mas aqui Deus está orientando que um irmão não pode cobrar juros de outro irmão. Então, se eu posso emprestar por 30 dias para o irmão, sem juros, eu empresto. Agora, quando chega naqueles 30 dias, o irmão tem que me devolver o dinheiro. Tem que me devolver o dinheiro. Porque tem irmão, não, mas se... abusa, né? Já que ele não cobra juros, então eu posso passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses sem pagar. Não, aí você já deu prejuízo para o seu irmão. Né? Então, vamos ver o que é que diz ainda o comentário. Então, não é... Ruth, os bancos cobram juro, eles estão certos. Nós vamos ver aqui. O que Deus está falando aqui é para não cobrar juro dentro da sinagoga dos nossos irmãos. Não está falando de irmão de outra religião, não. Está falando daqueles dos talmidim que congregam junto e que isso aqui faz parte da doutrina interna do judaísmo. Que é na Bíblia, está na Bíblia. Quando os dois são do mesmo ministério e você conhece, como tem um versículo que diz assim, não deixará o teu irmão cair, né? Quando você vê que ele está perto de cair. É porque você está vendo que o irmão está aí na falência. Ele está perdendo tudo. Então, se você pode ajudar, você ajude. Eles ajudam. E muitas vezes o irmão, porque já conseguiu ou já teve muito dinheiro, já foi uma certa vez rico, às vezes até milionário, e perdeu tudo, ele tem vergonha de pedir, muitas vezes, até emprestada, né? É mais fácil ele ir num banco. E às vezes o irmão quer ajudar e tem como. Aí ele diz, não, eu vou te emprestar. Quando você puder, me paga, porque tudo depende do acordo. Se é de 30 dias, se é mais dias, para poder você cumprir o seu compromisso. Mas como nós estamos explicando para você, aqui está se falando de uma regra, uma doutrina interna da sinagoga. Né? Agora, outras religiões aí, tem irmão que cobra juros do outro, essas coisas, não tem nada a ver com isso. A Bíblia está falando aqui para quem pratica... Porque tudo depende do acordo. Para quem pratica judaísmo, né? Conta até uma história no Midrash que teve uma pessoa que ele... Teve um período que ele teve muita condição, mas chegou um determinado tempo que ele perdeu tudo. E alguém próximo dele, da mesma religião, viu o que ele estava passando. Mas ele era muito orgulhoso, ele não queria dizer, ele não queria ceder que ele tinha perdido. E esse irmão, para ajudar ele, disse assim, que soube que ele ia receber uma herança, então ele queria adiantar para ele um pouco dessa herança, para ele poder aceitar. Porque uma pessoa que já teve muito... Corta mais o microfone, senão não sai o som. Uma pessoa que já teve muito, já ajudou muitas pessoas, quando chega um determinado ponto que ele precisa, ele se sente envergonhado, né? Principalmente de falar que ele perdeu o que tinha. E assim, quando o irmão tem condição de ajudar, ele ajuda. Mas, Ruth, deixa eu te falar uma coisa. Ainda encaminhando, ainda que nós estamos estudando sobre o comentário,
aqui fala, como nós estamos falando de judaísmo, a tradição judaica não pode ninguém emprestar para um irmão da sinagoga dinheiro a juros. Agora, para as pessoas, eu posso emprestar dinheiro a juros. Por exemplo, assim, se você for analisar os maiores bancos do mundo, de quem é? Do judeu. Do povo judeu, israelita, né? Aí você vê, e como é que eles ganham dinheiro se eles emprestam dinheiro a juro? Mas eles emprestam dinheiro a juro para as nações. Aí você pode cobrar juro. É benéfico. Agora, quando se trata do irmão na fé, do doméstico na fé, é outra coisa. Né? Aqui diz assim, neste prazo, né? Quando você dá um determinado prazo para o irmão te pagar. Acrescentado dos interesses, 5 ciclos de uma vez e nada mais. Porque tem um tanto, né? Aqui é 5 círculos de uma vez e nada mais. E chama-se Nesh. Quando o credor recebe interesse no decorrer do prazo fixo, em cada mês de cada ano, etc. Dali a palavra Nesh, que significa morder, a um tipo de rebite, permitindo quando o resultado foi empregado em benefício dos pobres. Também foi elaborado pelos rabinos uma forma denominada Eter, isca, negócio entre dois sócios para o qual um traz o capital e o outro seu trabalho, feito com cláusulas determinadas, por meio das quais não se transgride a proibição acerca de rebite. Presta atenção aí, Ruth. Essa palavra Nesh, né? Ela significa mordida. Morder. A mordida da cobra. Quando você toma dinheiro a jura, você pode esperar que a mordida da cobra venha. Vem. E se você não cuidar, ela fica grande. Não, mas espera aí, vamos ao decorrer das coisas. A pessoa tomou o dinheiro a juro, como ele está apressado, às vezes ele paga qualquer porcentagem que ele cobrar de juros. 10%, 20%, 5%, depende. Aí então a cobra mordeu ele. Que é o Nef. Mas lá na frente fala de uma palavra, qual é a palavra? Rebite. Rebite. O que é rebite, Ruth? Rebite, eu tinha visto aqui rebite. O que era? Esqueci. Rebite, chama-se rebite. Emprestado chama-se rebite quando o empréstimo foi feito com prazo determinado e o devedor o paga no fim deste prazo. Essa palavra rebite, ela significa, sabe o que é? Ela significa o nome de um remédio que você, que é caminhoneiro, trabalha nas estradas, compra na farmácia para não dormir. Aquele que foi mordido pela cobra, se ele não pagar no tempo determinado, ele não tem mais sono. Ele vai dormir, está preocupado na dívida. E se dever para o agiota, aí a cobra é mais venenosa ainda. E você sabe que a pessoa que ele é mordido por cobra, ele não fica curado. Normal tão cedo. Ele passa um certo ano, parece que é 5 anos. 5 anos para o veneno sair. E tem tempo na lua, aquela ferida onde mordeu, estoura, coça, dói. Sai salmoura. E passa 5 anos sofrendo. Às vezes as pessoas sentem dores. Nós tivemos uma irmã que teve esse problema, né? Mas observando aí, Ruth, você viu como é que quando a gente vai fazer comentário assim da Torá, a gente tem que entender um pouco do hebraico, porque essa palavra rebite vem lá do hebraico. E a outra nefesh vem do hebraico. Não é a nefesh aí, não quer dizer que porque a palavra nefesh no hebraico, ela significa o quê? Alma. Uma parte da alma, né? Alma. Nefesh. Aí o neshama é outra parte da alma. Mas aí está falando que a tradução do nefesh não é nefesh, é nefesh. Aí a tradução aí para o português significa mordida. A mordida. Quando você
é mordido pelo agiota, aí se você não pagar ele, tu não vai dormir fácil, não. Vira uma bola de neve. É o que o texto quer dizer para quem toma dinheiro emprestado. Você quer tomar dinheiro emprestado? Para que você quer? Porque tem gente que toma o dinheiro emprestado e vai luxar. Aí que ele se arrebenta. Tomar o dinheiro emprestado, você tem que ter um projeto para pegar esse dinheiro e botar ele para ganhar dinheiro para você. Senão você não paga a dívida. Tomar dinheiro emprestado é compromisso e de vida ou morte. Porque muita gente mata os outros por pequenas quantias, né? Então tem que ter muito cuidado. Eu vou tomar dinheiro emprestado. Apareceu um negócio bom aí para me tirar, vamos supor, R$1 milhão. Aí eu empenho minha casa por tantos anos, aí começo a pagar daqui a tanto tempo. Aí eu me alegrei. Quando eu cheguei aqui em casa, eu já tinha entristecido. Quando eu lembro que a Torá diz, ó a mordida. Ó a mordida da cobra, né? Ó o ribite. Porque a Torá, ela fala na cabeça da gente. Ó a mordida, ó o ribite. O ribite já sabe o que é, ficar sem dormir. Você já ficou várias noites sem dormir, preocupado com dívida? Oh, meu Deus, amanhã vem um cobrador. O que eu faço? Uma vez um cobrador veio, a pessoa veio me cobrar, e aí quando ele chegou, aí ele abriu uma pasta já com um revólver dentro. Se tu me paga, eu te mato. É porque aqui nós estamos citando a mordida da cobra, mas pode ser do leão, né? O leão ele leva até o pedaço. Não, é a cobra mesmo, é porque a cobra é venenosa. Ela é venenosa, mas o leão, ele tira o pedaço. Não, o leão é outra história do governo. Que tem todo ano aquela história do leão. Aquela é outra história. É pagar imposto é devido, né? São leis. E agora as leis estão tão rígidas. Para o ano vai ter muito brasileiro chorando. Porque o negócio é... As leis estão, né? Não. Mas na realidade nós estamos falando aqui da lei de tomar dinheiro a juro, ou no banco, ou por alguém que lhe empreste. Pague. Os bancos, eles têm fornecido, olha, o banco, ele não perde. Não. Ele não perde. Então, se você for fazer um negócio com o banco, faça confiando que você vai pagar. Não fique na ilusão, não, que Deus vai te dar. Não espere Deus te dar, não. Porque você está fazendo um compromisso. O dinheiro que você está pegando emprestado não é teu. Não. Aí você não pode dar dízimo nem oferta. Um irmão foi tirar na época, né, era R$5 mil, uns 10 anos atrás. Chegou comigo, Cavalcante, é o seguinte, faz a conta aí. Eu quero dar tanto de oferta, quero dar tanto de dízimo, quero dar primícia. Quanto é que dá de 5 mil? Aí eu falei, nada. Nada? O dinheiro não é teu, tu vai pegar no banco. Aí tu vem aqui na congregação pagar dízimo e oferta e primícia. Não, meu irmão, vai trabalhar com dinheiro. Quando tu produzir o lucro, porque Deus só recebe aquilo que tu ganha. É o lucro. E você não está ganhando, você está tomando emprestado. Moço, quando eu era da outra igreja, tomar dinheiro emprestado, tinha que devolver dízimo. Tem que prestar atenção que você vai ter que pagar, né? Aí ele ficou numa alegria mesmo. Não, meu irmão, você não tem que devolver dízimo, não. Por isso não. Tomar dinheiro emprestado, devolver dízimo, você está se matando. Porque vai tirar 10% daquele dinheiro. O banco vai tirar quantos por cento todo mês teu? Então não faça isso não. Vai investir o teu dinheiro. O dinheiro que tu pegou emprestado, vai investir para te poder pagar, suprir todo mês aí os compromissos com o banco. Isso é que tem que fazer. Mas, Ruth, vamos para frente? No versículo 22 diz assim, quando fazeres algum voto ao Eterno teu Deus, não demorarás em pagá-lo, pois o requererá o Eterno teu Deus de ti, e haverá em ti pecado. Porém, se te abstiveres de fazer voto, não haverá em ti pecado. O que sair dos teus lábios guardarás e o fará, assim como prometeste ao Eterno teu Deus, trazendo a oferta voluntária, conforme o declaraste pela tua boca. Quer dizer, se a pessoa não fizer nenhum voto, não há pecado. Mas se você declarou com a sua boca e fez um voto,
Você tem que cumprir. Eu falei assim para Deus, Deus, se tu me der aquela casa bem ali, eu vou dar 2 anos para a tua igreja, o aluguel. Que aquela casa eu quero viver de aluguel dela até o resto da minha vida, eu com a minha esposa e meus filhos. Aí apareceu o negócio, eu comprei a casa. Quando um dia chegou um pastor, aí falou assim, até do Universal, você que é o dono dessa casa? Sou. Eu queria alugar essa casa aí para mim colocar uma igreja. Aí eu fui e disse, mas tem esse rolo de parede aí, eu estou dividido em 4. Não, eu arranco tudo aí, ajeito o salão, tudo. Eu quero um contrato de 2 anos. Aí, tá bom, fizemos um contrato e eu nem lembrei da história. Quando eu chego aqui em casa, eu lembrei, ó, que eu tinha feito um voto para Deus me dar aquela casa que eu daria para a obra, né? 2 anos. Aí eu peguei o contrato e fui lá, pastor, Eliane, Shalom. tá aqui é o contrato. Você prepara o recibo de 2 anos que eu vou assinar, eu estou fazendo a doação. Eu fiz um compromisso com Deus. Eu fui fiel, não foi? Agora pensa o tanto que eu paguei. Dali que eu fui perseguido onde eu congregava. Por causa disso. Então, a gente tem que ser fiel a Deus. O resto é resto, gente. Né? Tem que ser fiel a Deus. Se você é fiel a Deus, Ele vai te prosperar. Mas vamos para frente, Ruth. Vamos estudar a Torá. E outra de você fazer um voto, uma promessa com o Eterno e não cumprir, aí como diz o paraense, o pau te pega. O Kel Arcanjo, um abraço para você, Kel, para Evanice, um abraço para o Cleuto, a Cristina, a Marla, estão ligados com a gente, aí na Folha 29, 28, né? Mas vamos estudar ainda, porque nós estamos aprendendo um pouco aqui, porque o dinheiro, o dinheiro do crente, ele é abençoado quando ele é dizimado. Quando, né? Dinheiro de crente que não é dizimado nem ofertado, ele não multiplica. Você muitas vezes pensa que alguém te enganou, muitas vezes você pensa que perdeu. É tipo lá, não sei se é em Ageu, que fala que é mesmo colocar no saco furado, né? Quando você vai ver já... A pessoa está endemoniada. Você é fiel a Deus. O teu dinheiro que está no teu bolso já foi dizimado. Tu pega uma cédula e tenta colocar no bolso do endemoniado, ele não deixa. Não deixa de jeito nenhum, porque pega fogo no demônio. E outra coisa, aquele que é ofertante dizimista, a Bíblia diz que ele tem uma cerca. Quem falou isso não foi nem Deus, foi o diabo que falou para Deus, naquela história de Jó. Aí Deus falou assim, tu viste meu servo Jó, homem fiel, temente a mim, que se desvia do mal? Aí Satã foi no papo gostoso com Deus, disse simplesmente, tudo que ele pede, tu dá, tu cerca ele com teus bens. Quer dizer, o dizimista, o ofertante, Deus tem compromisso, porque tem uma cerca que Deus protege esse dizimista, esse ofertante. Aquele que não dá dízimo nem oferta, ele acha que ele é dono do que ele ganhou, ele passa a ser dono do dinheiro dele, ele e o diabo. Porque o diabo vai derrubar ele. Que aquele dinheiro que ele tem na mão não é abençoado. O dinheiro só é abençoado se for dizimado e ofertado. O resto é besteira. É invenção de homem. E diz assim, aqui, no versículo 25 do capítulo 23, diz assim, quando entrares na vinha de teu companheiro, poderás comer uvas, conforme teu desejo, até te fartares, porém na tua bolsa não porás. Quando entrares na seara de teu companheiro, poderás colher espiga com a tua mão, porém foice não porás na seara de teu companheiro. Uma vez eu estava até falando, e nós estudando sobre isso na congregação. O irmão achou que por causa disso ele poderia entrar no comércio do irmão e pegar o que quisesse. Eu digo, não, isso aqui é diferente. Ruth, vai ter uma coisa que está em moda hoje. Uma coisa que está em moda. Por exemplo, assim, um casal foi casado. E no casamento,
Tinha 300 pessoas. Eles compraram 5.000 salgadinhos, doces, 5.000. E foi entregue, assim que terminou o casamento na igreja, aí tem um salão grande, onde seria servido ali os doces, os comes e bebes. 300 pessoas. Quando terminou, que foram olhar lá na cozinha, o que tinha sobrado, né? Porque 300 pessoas, que se comesse 2.000 salgados, 3.000 salgados, uma pessoa comesse 10 salgados, daria o quê? 3.000 salgados, sobrava 2.000 salgados. Aí quando foram verificar lá, na parte lá da cozinha, não tinha um salgado para fazer remédio, de 5.000. Onde é que foi? Só era 300 pessoas. Onde foi salgado? Aquelas pessoas que vão para a festa e levam a bolsa para trazer o salgado para casa, para comer amanhã e depois. É roubo. É roubo. É roubo. Isso é roubo. Isso é um roubo santo. Aqui está dizendo, você pode comer, mas não pode botar na bolsa. Eu vou na tua chácara, aí chego lá, Ruth. Lá tem laranja, tem tangerina, tem manga, que eu gosto de manga. Eu posso comer lá na tua chácara o fruto que tiver. Agora levar para minha casa é roubo. E assim mesmo tem alguma coisa aqui agora, que não pode, sabe por quê? Ruth, agora, por exemplo, eu vou saindo, aí tu diz assim, pega essa manga, leva para ti. Aí não é roubo. Não é roubo. Mas eu encher a sacola, o carro. Eu tenho visto isso em chácaras aí de amigo da gente que faz festa. Os pés de coco estão tudo bonitos e estão riando. Quando termina a festa, só está o estalo. A pessoa mete a mão sem... Mete a mão. Isso é roubo. Sem Aí a gente fala assim, não é roubo santo, que a pessoa está pensando que ela está levando para casa, não vou comer hoje, amanhã, depois. Ei, não é assim, não. Você roubou a prosperidade do teu irmão. E isso Deus cobra. E aí os anjos de Deus anotam a tua falha e o do inimigo também. Daqui a pouco você está sofrendo perseguição e dizendo, o que é que eu fiz, meu Deus? Eu não mereço. Eu não mereço tal sofrimento. Ei, Deus só dá o frio conforme o cobertor. Esse negócio aqui, certo que está na Bíblia, mas eu tô tipo outro. Eu não concordo, né? Diz assim, quando entrar na vinha de teu companheiro, poderás comer uvas conforme teu desejo, até te fartar. Porém, na tua bolsa não porás ou não colocará. Quer dizer, a pessoa não pode chegar e meter a mão. Se a pessoa tiver aquela mão que toca e mata, não pode. Mas, Ruth, é assim. Existe dentro da cultura judaica, se você tem uma fazenda, uma chácara, já tem o PA. O que é o PA? O PA ali é uma parte. Ou que então uma parte para a pessoa degustar, né? Não, escuta, rapaz, não é degustar. O PA é uma parte que é dividida, que é tirada, que você mesmo tira para a viúva, para o pobre, para o estrangeiro, para o faminto. Alguém chega lá na tua chácara, aí tá com fome, tá ali o PA, pode comer à vontade, né? Agora, lá do PA, o pobre, olha a lista, o pobre, a viúva, o mendigo, o estrangeiro, pode levar para casa do PA, porque aquilo ali é a dízima e a oferta que é tirada da terra, que você ofertou. Se não aparecer ninguém para requerer, para pedir algo lá do PA, aí o que acontece? Os animais e os pássaros comem, e lá, se ninguém for lá tirar nada, o que acontece? As frutas apodrecem, vai revitalizar a terra, fortalecer a terra, vai nascer de novo, você vai plantar de novo, sempre para ter aquilo ali para ajudar. Por que Israel não tem mendigo? É porque tem... Toda a terra, toda a fazenda tem o PA para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro. Né? Que é a parte do terceiro da cá. Mas se eu tiver um pé de fruta e alguém chegar e meter a mão, eu não quero não aceito.
Uma vez, É melhor pedir, eu vou lá e dou, arranco. depois de Mas meter a mão, não. uma panelada bem gostosa, minha mãe fez, nós terminamos de comer, aí a gente morava lá na Cidade Nova. Ainda lembra desse episódio? Batendo na porta. Aí nós fomos atender, o que é? Não, eu queria falar com a tua mãe. Mãe! Como é que é em casa? Mãe! Aquele grito lá. Mãe veio, que é? Tem uma pessoa que quer falar com a senhora aqui fora. Aí ela veio, pô não, tudo bem. Ô fulano, tudo bem? Tudo bem. Aí conversou, aí pediu pra minha mãe, olhou no quintal. Minha mãe foi mostrar a venca, foi mostrar samambaia, foi mostrar, ali exibia as plantas que ela tinha. Lá a mulher depara com um pé de pimenta. Ô fulano, me dá umas pimentas dessas, já foi tirando. Só foi a mulher sair lá de casa, o pé de pimenta começou a murchar. Vai cair. É seca pimenteira. Então, não mande ninguém tirar fruta, verdura, legumes na tua casa, na tua terra, na tua fazenda. Tire e entregue com as tuas mãos. Que não tem nada a ver lá com a tua plantação. Mas se tiver a pessoa do olho de seca pimenteira, tu vai ver que prejuízo é. Nem o animal quer comer aquilo ali que foi amaldiçoado por aquela pessoa. Eu acho que se desse comer, faz mal, né? Faz mal, foi envenenado. Vamos lá agora, nós vamos para o capítulo 24 de Deuteronômio, do versículo 1. Quando uma mulher tomar... Quando um homem tomar uma mulher aqui e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por haver achado nela alguma coisa indecente, escreva-lhe-á uma carta de divórcio e dará em sua mão e a despedirá de sua casa. E tendo ela saído da sua casa, poderá ir tornar-se mulher de outro homem. E se este último homem dela se aborrecer e lhe escrever uma carta de divórcio e der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que tomou para si por mulher vier a morrer, não poderá o seu primeiro marido que o despediu tornar a tomá-lo para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois isso é abominação diante do Eterno, e não farás condenar a terra que o Eterno teu Deus te dá por herança. Aí a mulher... Muitas pessoas dizem que não existe divórcio, né? Principalmente para aquele que serve. Mas o divórcio virou comércio, né? Antigamente a pessoa casava e se não desse certo, o marido chamava 3 testemunhas idôneas, fazia o divórcio, a carta de divórcio com o seu próprio punho, os 3 assinavam e ela entregava para a mulher. Pronto, tu pode casar com outro, você está livre de mim. Era assim. Aí depois começaram a organizar cartório, essas coisas todas, né? Aí que foi criando, aí tem advogado, juiz, fórum, foi acontecendo o progresso e tudo vai crescendo, né? Então o divórcio hoje em dia já está mais fácil, mas antigamente tinha gente que levava 10 anos para conseguir uma carta de divórcio. E quando não tinha o divórcio, só tinha o desquite. É difícil, né? Tem muita gente que está me assistindo aqui que ainda lembra da história do desquite, que você separava da mulher oficialmente, mas não podia casar, porque não tinha divórcio. Quando o divórcio chegou, a pessoa dizia, graças a Deus que o divórcio chegou, agora eu posso me separar. Mas aí separa, recebe a carta de divórcio, casa com outra pessoa. Aqui a Bíblia fala desse mesmo episódio. Mas vamos ver o que diz os comentários aí dos rabinos. No versículo 1 do capítulo 24 diz assim: escreve-lhe a uma carta de divórcio. A lei de Moisés permite o divórcio. Ademais, o Talmud escreve que se um homem tem uma mulher má para ele, o divórcio constitui um dever religioso. As escolas rabínicas de Hillel e Shammai do século I da Era Comum interpretaram cada uma
de maneira diferente essas palavras dele, por haver achado nela alguma coisa indecente. Capítulo 24, versículo 1. Causa que permite a um homem dar o divórcio à mulher. Segundo Shammai, isto quer dizer que o homem, ou um homem, não tem o direito de repudiar sua mulher, a não ser que esta lhe seja infiel, pelas suas numerosas declarações. Quer dizer, era o único meio que a pessoa dizia que o homem deveria separar da mulher se ela fosse infiel, né? Mas, Ruth, isso aqui não está certo. A separação não é só por infidelidade. O que a Bíblia quer falar aqui é que o homem casou com a mulher, mas aí eles não deram certo. Hoje o juiz chama isso de compatibilidade de gêneros. Você tem um gênio da maneira eu tenho outro. Então os dois juntos não dá certo. Casaram, mas não dá certo. Tem que separar. É melhor divorciar do que estar junto. E depois aconteceu um assassinato entre os dois. Então é melhor. A prevenção é que é compatibilidade de gênero. Aquele casal que vive só brigando, muitas É vezes. isso aí que ele está falando. Tem arma. Para não haver morte e outras coisas, é melhor divorciar. Agora, o ensinamento de Hillel, de Shammai, quando ele fala assim, do Rabino Hillel Shammai, quando eles falam assim, que a separação só deve acontecer em caso de infidelidade conjugal. Infidelidade. Para quê? Para que os casal procurem manter a moral, respeito e não pensar em fidelidade. É uma maneira de ensinar que a fidelidade acaba o casamento. Acaba o casamento. Então, quebra a aliança do casamento, quebra a promessa, o jugo. Mas sempre a infidelidade sempre vem do lado do homem, né? A maioria, e as mulheres que ficam ali querendo dar uma de sábia para ter a sua família, seu lar, onde diz mulher sábia edifica a sua casa e aguenta tanto. A Bíblia diz aqui que a mulher casou com um homem. Não deu certo, foi e casou com outro. Aí não deu certo, não deu certo. Aí ela já ia casar com outro, para casar com outro. Agora preste bem atenção. Eu conheço uma pessoa que ele casou com uma mulher, com o tempo, aí ele separou da mulher, aí ele foi viver a vida dele e ela foi viver a vida dela. Passou uns tempos, eles se encontraram. Já eram os dois divorciados. Aí se casaram. Como é que fica isso, hein? Mas o Senhor aqui fala que não aceita, né? Pois é, a Bíblia não aceita. Que aqui cita, ela era casada, teve carta ali de divórcio, separou. Ela casou com outro homem, ficou viúva. Aí, se ela voltar para o primeiro marido, não pode. Pois é, mas por que que o marido primeiro quer voltar com a viúva? Porque a viúva está rica. Tem bens. Aí vai entrar jogada do financeiro. A maioria dos casamentos... Quando ela era pobre, ela não prestava. Pelo interesse. Quando casou com outro lá, o marido morreu, agora ela é rica, independente, aí o bacana chega lá tirando a onda de sabido. Aí a Bíblia, não aceita não, porque isso aí não tem amor, tem interesse. Tem interesse. Então o amor é uma coisa, interesse é outra. Mas a maioria dos casamentos não é por amor, é apenas uma aliança, a vez de reinos, a vez de negócios, não, firma. Tu tá falando casamento de rico. Assim. Casamento de o casamento de pobre é por amor. É por amor ou então é pela necessidade. Porque eu tô solteiro, eu preciso de casar, ter uma esposa. Outro quer ter uma empregada. Né? Tem pessoas que ele diz que eu estou precisando de uma pessoa para me ajudar. Mas sabe que funcionário tem que pagar direitos, salário, né? Então vou arrumar uma esposa. Um abraço, obrigado por todos vocês que estão aí compartilhando, estão curtindo, estão entrando no programa. Vamos compartilhar, vamos crescer a audiência desse programa. Ontem deu um pique de audiência grande, não foi? Que bom, né? Mas falar em casamento, Ruth,
o casamento é um projeto de Deus. É. Não avacalha não, irmão. Não avacalha não, irmão. Leva o teu casamento aí com santidade, né? Uhum. Porque a coisa pior que tem é um pastor separar da esposa e casar com outra e depois voltar para o mesmo ministério e tirar onda de gostoso. Hã? Aqui diz assim, Escuta, rapaz, estou falando contigo, presta atenção. O que eu estou falando? O que acontece? A pessoa é um pastor, um líder, larga a mulher e pega outra nova. Aí casa e o ministério ainda aceita. Isso é antibíblico. Antibíblico. Você vê, a Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica, ela ensina o seguinte: você casou é para sempre. E outra, Casou, casou. o ministério dele, 50% é a mulher e 50% é o homem. Uhum. Se ele se separar, aí fica só 50%. Aí, Ruth, a separação por infidelidade, aí dá direito à separação, o divórcio. Mas a pessoa, a esposa é uma pessoa boa, uma pessoa distinta, conhecedora da sociedade, foi criada na igreja, casou com esse jovem. Agora que já está numa certa idade, a pessoa larga, porque agora eu sou um pastor. Aí vai e casa com a nova. Será se Deus está nesse negócio? Se o casamento é um projeto de Deus, aí quem avacalha ele não é projeto de Deus. Né? Antigamente, a doutrina, os ensinamentos da igreja não admitia um pastor que tivesse sido casado antes, que tivesse 2, 3 casamentos. Ele não seria pastor, nem obreiro da igreja. O pastor, ele é considerado o pai, né? O pai na fé. As pessoas se espelham nele. Se ele faz algo, as pessoas já se escandalizam. Ou então está dando exemplo, né? Aí todos vão querer fazer conforme aquele pai na fé. Então, por isso que tinha que ter sempre... Quando a pessoa é lá do mundão, aí que vem para a igreja, ele vem para se consertar. Aí sim. Aí ele é doutrinado, ensinado, é assim, mas não ensina mais. Não tem mais aquele culto de doutrina que tinha na segunda-feira, na sexta-feira, que era para ensinar o crente a ser crente. Porque esses ensinamentos aí é que ensinam o crente a ser crente. Aqui, né? O Talmud diz assim: o Talmud, de modo geral, não encoraja o divórcio. Aquele que se divorcia de sua primeira mulher, mesmo o altar verte lágrimas por ela. Quer dizer, o altar mesmo, ele chora por ela. Aí o porque separou. Pastor, né, largou a mulher em plena atividade. A mulher, eles tiveram filhos, e como é que fica a família? Como é que ficam os filhos? Sempre quem sofre é aí daqui a pouco ele aparece com a novinha, aí mostrando para a sociedade, ou até escondendo a sociedade, porque é vergonhoso. E vem o orgulho. Mas ele vai pagar lá na frente. Seja ele ou ela que prevaricou da instituição chamada casamento, vai pagar lá na frente, porque Deus cobra. Porque o casamento é um projeto de Deus. E quem falhar nesse projeto vai pagar um preço muito alto. Diz assim, nós já estamos chegando ao final, deixa eu falar aqui um pouco do testemunho de um pastor. Não digo o nome, mas que sirva de exemplo. Vou dar só um milagre, mas não falo o nome do santo. É isso aí. Um pastor, dentro da congregação dele, ele começou a seduzir uma mulher que era casada também. E nisso, ali por baixo dos panos, escondida, a mulher sempre ela nota, mas eles inventam que ela não é o que ela está vendo, né? Terminou ele fugindo, ele vendeu um terreno e fugiu com essa mulher. De lá, ele todo exaltado, ele telefonava para os outros e dizia que aquela mulher era muito boa, diferente da mulher dele, que a mulher era isso, aquilo. Falava um monte de besteira. Com o tempo, acho que o dinheiro acabou, né?
Acho que deu quanto mês o dinheiro. Fala não, rapaz. Tá identificando a peça. Não, eu não estou identificando nada, não. Aí ele volta para a própria casa da esposa de novo, que ele envergonhou ela, falou. Quando chegou na porta da casa dele, ele gritou: Eu voltei! Agora para ficar, né? Agora para ficar. E a mulher foi, ele pediu perdão, disse que não vai fazer mais. E a mulher aceitou com os filhos, a família, né? Aí qual é a vergonha? É dele ou da esposa? Porque o que ele defamou da própria esposa e depois volta para ela. A verdade, tu quer que eu te diga? Essa mulher é crente. Crente, crente mesmo. Que se fosse outra não perdoava. Mas eu conheci, né, uma pessoa também que ele foi assim, ele se tornou um líder e ele teve uns problemas do passado que ele ainda carregava com ele. E aí eles terminaram se separando, coisa antiga, se separando. E ele veio aqui comigo conversar, para me conversar com a esposa dele, para que ela olhasse para ele, porque ela tinha desprezado ele. E ele não sabia por quê. Eu sabia, mas não podia dizer. A pessoa está no erro e não enxerga, né? Aí vem com a cara de santo sacana, né? Aí vem, porque, irmão, quero que você ore por mim. Rapaz, essa história não é de oração, não. Ele teria que ir lá na frente dela, pedir perdão a ela. Ele disse, eu já fui, mas já foi tarde, rapaz. Tu já foi tarde. Não, mas ela não quer saber de mim, não. Mas vocês estão morando na mesma casa? Estamos, sim. E tu tá dormindo aonde? Não, eu durmo num quartinho lá nos fundos. Quase no galinheiro, quase no galinheiro. Aí diga, mas como tu decaiu, hein? Eu sei que era aquele bravo que cantava de galo no terreiro, agora tá dormindo com as galinhas, rapaz. Caiu muito de produção. Mas existe muita besteira que isso é o pecado. É o pecado. O pecado é a cobiça dos olhos. A pessoa se ilude, depois vem a vergonha, aí depois vem Mas aí o castigo, né? Vem o tempo das dificuldades na vida dele. A tristeza, a solidão foi matando ele por dentro. Porque ele quem foi ver que a mulher da vida dele era aquela. E ele estava separado, morando no canto, outro no outro já. Mas aí ele veio adoecer e não tinha quem cuidasse dele. Quem foi cuidar dele? A esposa. Aquela que ele a desprezou. Que desprezou, que defamou. Cuidou até a última hora. Achei que tinha hora que eu olhava para a cara daquela mulher, achei que os olhos estavam fundo de ficar no hospital, sem poder dormir cuidando do ex. E ele olhava para ela assim, mas ele morreu com ódio dela porque ela nunca voltou para ele. Não, e tem mulheres que ela é usada pelo... O pessoal diz que é a pombageira, né? Ela seduz o cara que é casado Deixa eu falar só para ver a derrota, porque depois ela não fica com ele, não. É só para desfazer o casamento. Não existe no mundo desfazer espiritual a família. Essa palavra pombagira. Não. Não, é pombo. É pombo. Pombogira. E as mulheres que são seduzidas por essa força, essas mulheres elas chegam a ponto de perder o domínio, a moral e o respeito social. Perde tudo, né? Perde. Porque quando ela entra na vida, e são muitas, né? Não são só uma. Não, várias. E cada uma, a ação dela é a sedução. É a sedução. E aí leva ao fracasso das pessoas que ela possui. E a pessoa perde, além de perder a família, perde os bens. Porque às vezes a pessoa até é bem de condição, mas quando ela passa, ela pela o pato. Fui pregar. Hoje nós estamos chegando ao final. Eu fui pregar para... Escutei, ia passando dessas minazinhas alegres, né? Aí eu digo, pregar para esse cara. Ei, vem cá. Aí ele veio. Aí ele disse, tá tudo bem? Tá, por quê? Eu disse, não, porque você vai passando aí, eu te chamei, eu tenho novidade para te falar. Aí, novidade? Aí, né, eu era pastor, né? Aí eu digo, eu ia pregar para esse cara, falar de Jesus para esse rapaz. Aí falei, ele me olhando na cara.
na minha cara, olhando, chorava ali, aquelas lágrimas ali, caladinho, desviado todo, né? E eu falando, olha, rapaz, é assim, é assim, é assim. Ele botou o dedo no meu nariz, só Jesus nunca me deu nada. Pombagira, quando eu peço, ela me dá. Rapaz, foi o dia que eu não tive mais argumento contra aquele cara. E ele morreu daquele jeito. Com o tempo, ele foi adoecendo e morreu. Então, Ruth, o que nós devemos fazer é orar uns pelos outros, para que Deus abra os olhos das pessoas e os ouvidos para que ouça a sua palavra. Né? E assim, porque depois do Crevem, leite derramado é difícil, né? O crevem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus. Então, muitas pessoas que nós pregamos, aceitaram, hoje estão aí. Tem muitos pastores, muitos missionários. E tudo que a gente recebe é quantos conforme pastores, os missionários? nossos méritos. Se ele diz que o Deus que ele servia nunca deu nada, é porque ele não tinha mérito, né? Mas também cada um... porque é o seguinte, nele não havia santidade. Então nem Deus podia ajudar ele. Porque Deus ajuda, Deus não invade a pessoa. Não, ele só entra onde dá lugar. E é aquela pessoa... Eu lembro que ele era crente, eu vi ele muitas vezes aqui na 20. Ele, a família dele, crente. Aí, mas ele tinha desviado e virou aquilo que ele virou. Mas ele estava feliz. Queremos agradecer a todos vocês que estão aí ligados com a gente. Lembrando de uma coisa, né? Lembrar de quê? Lembrar que se o teu celular deu defeito, aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, tem a UTI Cell, né? Tem aí uma equipe que rapidamente você chega com o seu celular, o seu iPhone, né? E aí você pode trocar a bateria, pode trocar a capinha, tudo que precisar para o seu celular, do jeito que você quer, como você gosta, tem a equipe aqui para fazer esse serviço para você. Então não esqueça, precisou de conserto para o seu celular, iPhone, tablet, aqui na UTI Cell, na Folha 20, quadra 8, lote 19, de frente ao Hospital Municipal, entre duas funerárias, né? Baruch Hashem? Baruch Hashem. Fique na paz.